Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer? De bom sexta-feira. Sextou. Tem equação aqui. Tá aqui, Flávia Lippe. Bom dia, feliz dia novo. Bom dia, feliz dia novo. Pois é, sexta-feira deixa você feliz ou tanto faz? Segunda-feira também deixa você feliz? Ah, eu gosto todo dia, mas sexta-feira é nosso dia, né? Daí eu gosto demais dessa sexta-feira. É. Que dia que você arruma a casa? Cara, eu adoro limpeza, assim, né? E eu adoro organização, eu sou muito organizada. Então, todo dia eu dou um tapinha. Mas uma vez por semana, normalmente na segunda-feira, eu gosto de arrumar a casa no início da semana. Na segunda-feira, eu arrumo a casa. Tem um ajudante também, claro, né? Mas eu sou muito organizada, né? E como só eu e meu cachorro, a gente se organizou de uma maneira que a vida anda com muita fluidez. Seu cachorro é organizado também? Super organizado. Ele guarda todos os brinquedos dele na caixa. Ah, é? É verdade isso, que o cachorro é igualzinho à dona e o dono? Olha, eu andei estudando que eles adquirem a nossa personalidade. Até com sua doença, sabia? Doença de pele, rinite, tosse, o cachorro... Tem até uma na medicina integrativa, quando você vai fazer um diagnóstico numa pessoa, a gente pede para levar o pet. Ah, é? Tem até uma história interessante, eu fazia estágio em Vargem Grande, e aí a gente pediu para um senhor levar o pet dele, né? E ele me apareceu com uma vaca para o exame. Gente, foi a coisa mais inusitada e linda que eu já vi na minha vida, ele chegando com a vaca. Quando você é velho demais, eu quero falar com seu filho. Se você é novo demais, chama seu pai aqui. Se você tem chama seu cachorro que eu quero falar com ele. Isso, chama é bem vaca. Isso. Bem isso. Eu quero confirmar isso, é um tratamento familiar aqui, em nome da saúde. Quero ver o que ela vai falar sobre isso. Até porque você vê, a gente tem mais cães hoje, mais pet no Brasil hoje do que crianças. E a relação é afetiva. Você entra em elevador aqui e ali. Não, papai não gosta disso. Não, mamãe já falou. Né? Então, eu não posso falar nada, cara, que eu sou apaixonada por cachorro. Eu traço cachorro. Eu não estou fazendo crítica, estou dizendo é um afeto. As pessoas têm cachorro, mesmo. É uma forma de equilibrar também as emoções, de se dedicar a alguma coisa. Enfim, a gente sabe o papel que eles têm no emocional, mas legal. Mas, enfim, eles fazem uma bagunça na casa também, né? Se deixar, eles tomam conta, acabam com o sofá, e aí depois você fica nervosa, daí acabou a saúde mental. Daí você tem o cachorro bacaninha, ele vai lá, come todo o sofá, você até faz um filminho, porque propaga bem na internet, que você fala, olha o que ele fez, acabaram de entregar, olha o que o meu filhinho fez. Daí você vê todo destruído, mas na real... O cartão de crédito vai lembrar todo dia, né, todo mês, né, a raiva daquele sofá destruído e você não sabe o que fazer com aquele pet de raiva. Pior que é. Mas olha, vamos falar um pouquinho desse negócio de arrumar casa? Arrumar casa parecia uma atividade qualquer, né? Mas arrumar casa é importante, Flávia. Você estava comentando comigo outro dia que a gente estava falando sobre assuntos. Manter uma casa... em ordem, é também legal para essa nossa saúde interna, nossa saúde mental? Você sabe que o ambiente em si, ele impacta muito na saúde mental, muito, que é o exógeno, né? Os estímulos externos, eles têm muito impacto também no estímulo interno. A gente falou disso já em outros programas, dos estímulos externos que a gente está tendo, né? Com essa quantidade de informações, infoprodutos, né? E esse exógeno, ele tem uma influência muito grande no nosso comportamento também. O que né? significa exógeno? Pessoas acumuladoras, né? Pessoas que sofrem. De uma forma geral, a casa é um ambiente muito conturbado, né? Uma casa suja, conturbada, não traz bem-estar físico nem mental. E não ajuda muito. Para eu não ter que pegar o Ruais aqui, nem dar um Google agora, o que significa exógeno? Exógeno é o que vem de fora. É o que tem uma ação na nossa biologia, mas que é uma ação de fora para dentro. E o endógeno é o que a gente nasce com ela. É de dentro para fora. Então, a gente tem os impactos endógenos e os impactos exógenos. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa que tenha ansiedade. Então,
pelo ponto de vista endógeno, você pode ter uma síndrome ansiosa. E ter uma casa bagunçada pode trazer do ambiente exógeno uma interferência para te levar para uma síndrome de ansiedade generalizada por causa do ambiente que você vive. O burnout, por exemplo, ele acontece diferente numa pessoa que já é ansiosa e numa pessoa que se tornou ansiosa por causa do seu ambiente externo, por exemplo, né? Então, o exógeno é sempre o que vem de fora, o endógeno é o que vem de dentro. E a casa, a gente passa muito tempo hoje dentro de casa, com home office, nowhere office, né, assim, meio casa, meio lá. Tem pessoas que moram numa casa que é só um quarto, né, um quarto, banheiro, cozinha, né, um loftzinho. Tá. E a vida dela é a cama, né, a cama é o escritório, a cama é onde ela troca de roupa, a cama é onde ela come, a cama é onde ela dorme, e isso causa, assim, problemas, assim, relativamente, não vou falar nem relativamente, não, problemas graves mentais, se a pessoa não souber dividir esse espaço físico dentro de casa com ela mesma. E é um aprendizado, né? A casa é uma extensão da nossa saúde mental. Eu vi algumas matérias a respeito disso. Depois da pandemia se enfatizou mais, né, da gente ter para o cérebro, ele precisa dessa definição. A cama é o lugar onde eu durmo, onde eu faço amor, onde é um lugar. Então não é um lugar coloco o computador no colo, fico de pijama, não escovo o dente. E isso tem uma coisa assim que também tem a ver com aquela deformação, disformia, né, da imagem, que ninguém está vendo exatamente como eu sou, né? Então, daqui para baixo, ela está de um jeito, daqui para cima está de outro jeito, pode não ter escovado o dente que a pessoa não sabe, pode não ter tomado banho, pode estar suja, pode estar com uma caneca com cerveja ao invés de chá, pode estar de cueca, entende, assim, as situações, elas estão muito falsas, né, porque a gente virou tarefeiro, né, assim, eu falo a gente, né, como a grande maioria da população aí, né, porque eu acho que tem, eu sou muito cuidadosa, você também provavelmente né, mas a obrigatoriedade de cumprir tarefas é tão grande que virou tudo um filtro, né, então faz de conta que eu escovei o dente, faz de conta que eu tô maquiado, faz de conta que eu tô bem vestido, faz de conta, né, é o mundo do faz de conta para cumprir tarefas. Isso é uma coisa importante. Isso que você falou, antes da gente fechar para depois, você falou dividir os espaços, né? E também, por aquele outro aspecto que a gente chama a atenção aqui sempre de presença, cada coisa tem seu lugar, é bom ir para a cozinha ou ir para a sala de jantar, ter presença, ter esse ritual de preparo do seu café, sentar à mesa e tomar o café pensando naquilo. São as pausas que você faz internamente, isso é importante para o cérebro. Vai comer, é lugar de comer. E ensinar desde cedo às crianças desses espaços, né? Que ela tem que utilizar esses espaços, porque ajuda a organizá-la internamente também. Senão se ela nasce no caos e vive sempre no caos, provavelmente... Ou ela vai sair dessa casa quando ela tiver alguma consciência e falar, isso não é para mim, ou ela vai reproduzir esse caos. Reproduzir. Né? A tendência, infelizmente, é reproduzir de uma forma piorada, né? Porque existe a revolta da reprodução, né? Mas a questão desse olhar, ela é muito importante, porque é a pausa que o próprio cérebro pede, né? Se a gente for falar em termos neurobiológicos, né, o nosso cérebro, ele precisa de rotina, porque ele quer salvar a gente dos atalhos que a gente cria. Então, ele vai criando alguns atalhos preguiçosos para poder economizar energia para nós, né? A gente sempre fala sobre economia de energia do cérebro, né? Mas ele pode economizar energia por um lado ruim, porque é aquilo que você está ensinando ele a fazer. E a gente adquire hábito na repetição, né, também, né? Aí nós somos nossos cachorrinhos também. Né? Então, se você morar 3 meses desorganizado, você vai demorar pelo menos 3 anos para poder mudar esse hábito. Entende? Porque 3 meses o seu cérebro adquire aquela forma. Já se você fizer a cada 15 minutos por dia, por exemplo, 15 minutos, para você limpar a sua mesa, organizar a correspondência, dobrar uma roupa, lavar o copo na hora que você toma água,
o seu cérebro tem uma fonte de inspiração para exercer criatividade em lugar limpo. Nossa, volta a falar isso já direito, Tá bom. porque senão não vai dar tempo. Volta a falar disso já. Esse negócio dessa programação aí eu gostei. Tá. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje é dia de equação, conversa com quem tem o que dizer de bom sempre aqui. Flávia Lippe, hoje consultora, mentora, palestrante, interessada, estudiosa da neurociência, do comportamento e da performance também, da produtividade, que você se organiza, você está bem mentalmente, dá tudo certo, né, Flávia? Se a gente está bem. Você estava falando uma coisa que me interessou. Quer dizer que se eu crio um vício mental, meu cérebro cria aquele modelinho, ele cria aquele algoritmo. Você vai funcionar assim. Sim. Eu aprendo rápido a fazer a coisa errada ou certa, 3 meses. Mas depois, para tirar isso, dura. Se eu fizer uma coisa errada, vai ser difícil tirar o vício depois. Porque assim, são os atalhos. Né, assim, a criação desses atalhos são atalhos mentais mesmo. Então, tem os atalhos preguiçosos, por exemplo, que são os atalhos que o seu cérebro cria para te ajudar a não ter que pensar naquilo. Você vai fazer de forma automática. Né? Então, é muito importante ter essa paciência de entender que se você não tiver um local organizado, o seu cérebro vai se acostumar com aquilo. Entende? Tá. Inclusive, hoje, empresas, né, claro, de organização, eu sou muito amiga da Márcia Primo, por exemplo, que é dona da Bespoke, que é uma das maiores empresas de organização de casas, né, é um trabalho luxuoso dela, claro, mas tem aí um monte de organizer. Mas por que isso surgiu como inclusive, uma necessidade de saúde? Porque não há como uma pessoa viver num lugar desordenado e querer ao mesmo tempo, ter um ambiente produtivo, e principalmente agora, né? Principalmente agora, onde você vive, mora, dorme, tudo dentro desse ambiente. Agora, é uma sensação tão gostosa quando a gente conclui essa tarefa. As coisas mais simples, né? Que você fala assim, hoje vou dar um trato aqui em casa. Quando você termina, dá um alívio, dá uma coisa tão gostosa. Quando você chega em casa, está tudo em ordem, tudo legal. É uma sensação de muito prazer também, né? Então, isso colabora para o nosso interno, né? Para que a gente escreva, faça poesia, trabalhe e se sinta bem dentro da casa, que a casa é uma extensão da gente, não é? Exatamente. E você sabe, olha, eu vou contar algumas coisas interessantes aqui dessa observação. Né? A Márcia, ela dá muitas dicas interessantes. Segue, gente, é @bespoke. Ela tem coisas muito interessantes, mas ela fala, se você demorou mais de 1 minuto para achar uma coisa, é porque está fora do lugar. Olha que interessante. Aí, olha isso agora com um outro olhar, que é, quanto tempo você perde procurando um documento? Quanto tempo você perde procurando uma chave? Quanto tempo você perde procurando máscara para sair de casa? Esqueci a máscara, esqueci a carteira, esqueci a chave. Isso você perde tempo produtivo e de saúde mental, preocupado com uma coisa que você não precisava preocupar. Entende? Que se você fosse organizado. Então, claro que isso impacta no seu bolso, impacta no seu humor, impacta no seu dia, na sua produtividade, impacta na tua vida. Né? E, de uma forma geral, quem tem o costume de deixar tudo fora do lugar tem uma tendência a ser um acumulador de tarefa e tem uma tendência de ser um procrastinador. E é isso, claro, que salta para a saúde mental e essa pessoa pode ter problemas mentais. Eu não sei se você sabe, né, mas durante muito tempo, eu parei na pandemia, né, eu recebo pessoas na minha casa para elas fazerem um trabalho de aprofundamento comigo. Então, pode ser um final de semana, pode ser meses, pode ser até 1 ano, né, de desenvolvimento mesmo, de aprofundamento e desenvolvimento emocional, mental, espiritual. E eu faço um trabalho profundo com essa pessoa, como são os trabalhos feitos na Índia, por exemplo, que você estuda desde da Ayurveda na sua alimentação até as consequências na sua vida, né? Então, eu juntei tudo isso, faço isso há muitos anos mesmo. E aí, na pandemia, eu parei. Mas eu recebi um casal, um pouquinho antes, que eles estavam saindo de um ashram. Ashram é um lugar onde as pessoas moram para desenvolver espiritualmente só, na Índia, né? E aqui no Brasil tem alguns, mas que não são exatamente ashrams. Eu brinco que
vai botando o nome nas coisas, né, o negócio fica complicado. Eles dois vieram com o mise-en-scène espiritual todinho, e eles queriam se aprofundar comigo, já que eu tenho essa coisa prática da vida, né, junto com a questão ancestral. Eu aceitei eles aqui na minha casa são ambientes separados, a minha casa é separada dos outros 2 apartamentos, né, são 2 lofts que tem separados, só para receber essas pessoas. E foi muito interessante, eu estou falando isso, porque essa história da imagem, o que está fazendo com o autoconhecimento também, entendeu? O mise-en-scène era lindo, né? Cristais, mantras, roupinhas lindas, fofas, fluidas, né? E eu tive que intervir muitas vezes na questão da saúde mental, de ambos, porque existia uma falta de organização, de higiene, a ponto de eu ter que contratar uma empresa de limpeza para higienizar aonde eles estavam dormindo. Olha o nível. E isso, eles não entendiam por que eles não conseguiam produzir, por que eles não conseguiam fazer os trabalhos que eles pretendiam, ter um casamento saudável. E eu tive que ir na base do que é ordenar a mente, através da renovação mesmo do seu ambiente externo. E foi um trabalho dificílimo para mim, porque claro que é muito difícil você conviver com pessoas que estão sem higiene, sem autoamor, né, sem autolimpeza, mas por outro lado também, de olhar como que a mise-en-scène da filosofia, a mise-en-scène da religião, a mise-en-scène do namastê, tem também prejudicado. Quer dizer que a gente trata, vamos dizer assim, de dentro para fora, e no caso da nossa casa, a gente está ali o tempo todo, de fora para dentro. Então, aí que eu entendi o enógeno e o exógeno. Exatamente. A gente tem que combinar isso, porque um interfere no outro. O meu costume, o meu jeito faz eu ter a casa bagunçada. A minha casa bagunçada faz com que eu não tenha um ordenamento porque mental. Porque o cérebro ele fica girando na facilidade. Então, você já notou que tem gente que toma água e bota água assim na pia? Ao invés de tomar água, lavar e colocar? São os atalhos que o cérebro cria. Se a pessoa fizer aquilo 3 vezes, a 4ª vez ela já vai fazer automático. Então, pequenas plaquinhas, inclusive, sabe? Lave a louça, abriu, fechou, fecha a torneira, isso ajuda, né? Chamamos PIGs. Tem uma pesquisa interessantíssima que foi feita numa universidade nos Estados Unidos, de como frases prontas produzem um ambiente menos ansioso para cabeças caóticas. Muito bom. Isso ajuda muito na redução da ansiedade e baixo nível de estresse. Então, as pessoas que são sufocadas por pendência, que são essas que deixam a louça para depois, deixam a cama para depois, não limpa a cama, não lembra de lavar a roupa de cama depois de uma semana de uso, fica o mês inteiro com a mesma roupa de cama. Isso traz problemas de pele, problemas dermatológicos, porque a pessoa não consegue ver a integração toda com a saúde. Por isso que chama-se medicina integral, saúde integral, medicina ayurveda, né? É tudo. É o que você come, o que você fala, o que você vê, são 5 sentidos, todos os 5 sentidos, o que você toca, e como que isso interfere na sua saúde mental e no seu comportamento emocional. Né? Isso e promove uma integração mesmo. Né? Então, plaquinhas, por exemplo, nesse dia vai ser dia de lavar roupa, nesse dia dia de limpar o banheiro, nesse dia de organizar a cozinha. Né? E isso cria uma organização mental que diminui a síndrome ansiosa. E você consegue não acumular uma tarefa, porque você está dividindo em etapa, e você também não se sente pressionado, entende? Então é muito a gente continua arrumando a casa. Isso. A gente vai continuar arrumando a casa. Segura mais um tempinho aí, a gente continua falando sobre isso. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Você falou uma coisa, a gente acumula tarefas, a pessoa assim não percebe, ela vai acumulando coisas, que vai deixando para depois, fica até os restos da pizza de 3 dias atrás da entrega, enfim, fica ali a embalagem da compra que fez, enfim, vai ficando. E tem uma outra coisa também, o contrário disso, tem gente que é excessivo, não tem? Tem gente que já chega
organiza demais, aí já é outro tipo de dificuldade mental, de saúde mental, que é o que a todo gente chama dos excesso, obsessivos, né? Do toque, né? Da pessoa que também perde a liberdade de viver, de ocupar as coisas que tem, de usar o que tem, a roupa, o cristal, que tem aquilo para usufruir, e ficam energias mortas dentro de casa, dentro de uma gaveta, ela não põe para o uso e preserva e não deixa ninguém tocar, enfim, fica o tempo todo limpando e não vive o lugar, né? Ela vive para o lugar e o lugar não vive para ela, não é isso? São os dois extremos, né? Os acumuladores e as pessoas que têm toque, né? Os dois extremos são muito ruins, né? A gente está falando em manter o equilíbrio, né? Manter uma harmonia mesmo, né? De viver a vida de uma forma equilibrada, que você possa descansar, possa usufruir a sua vida. Por isso também que o minimalismo, ele é muito interessante nesse aspecto. As pessoas não conhecem o minimalismo. Algumas pessoas imaginam que minimalismo, né, é não ter nenhum objeto em casa, só aquilo que você usa. Isso é o extremo do minimalismo, né? O minimalismo é você ter o que você usa, mas não tem que ser extremo. É só não ter acúmulo, né? Justamente para poder não perder tempo procurando coisas que você não usa, né? Não tem necessidade, né? Uma coisa interessante da prática espiritual, por exemplo, de monges, é que eles passam uma parte do tempo limpando. Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas assim, por que os monges limpam os banheiros, eles mesmos que limpam as coisas? É porque não tem empregada. É um aprimoramento espiritual também, você se dedicar boa parte do seu tempo a deixar o ambiente onde você está limpo, para que você possa ver além, né? Ver além daquilo que você está. O que a gente faz com a Ayurveda, por exemplo, no nosso corpo, é uma faxina interna. Né? Então, eu acho assim, uma dicotomia quando uma pessoa fala para mim que estudante de Ayurveda, estudante de medicina chinesa, por exemplo, e a casa é um lixo. Eu acho uma coisa assim, ela não entendeu ainda. A mesma coisa, que é praticante de yoga e você vê o tapetinho de yoga em cima da lata de lixo. Né? Assim, não entendeu que não são... o hábito não faz o monge, né? Como é que chama a roupa? Não é roupa, não é o mise-en-scène. Né? É o hábito cotidiano de manter a vida e os benefícios da vida que você vive. Isso é ser monge. Né? E já que a gente está falando de casa normalmente não tem uma pessoa só. Tem uma mãe, tem um pai, ou tem uma mãe, ou tem alguém, tem um filho, enfim, tem várias pessoas. Como você falou do treinamento dos monges, a gente tem que ter um compromisso interno, vamos dizer, no coletivo de cada casa, porque mesmo tendo uma empregada, uma auxiliar, alguém profissional que vem ali para fazer a faxina, ela vem para fazer a faxina, vem para fazer a limpeza. Necessariamente, a maioria das casas não tem esse luxo, não vem para organizar. Então, mesmo tendo esse suporte, não pode ensinar uma criança a chegar da escola, joga a bolsa de um lado, joga tênis para o outro, tira a meia aqui, ele vai chegando e vai largando os cadernos. Essa criança, se ela é orientada desde cedo que o que ela produz, isso é até sustentabilidade, é um jeito de dar essas aulas, né? Se ela resolve o tipo de bagunça que ela faz, ela organiza, tem que ter uma insistência, que a criança não é feita para isso. Mas ela fala assim, olha, o impacto que você criou na casa, você precisa resolver. Ela pode, em alguma idade, já aprender a lavar o copo, a lavar a pia, enfim, entrar na ideia colaborativa, porque o mundo está precisando disso também, de pessoas que entendam o impacto que causam no planeta. Só assim a gente mexe com nossos modelos de consumo e de tudo. Então, acho que as famílias, para a gente até encerrar esse papo, dicas aí para a família, para dizer assim, como é que a gente coloca todo mundo na mesma vibe da organização, para que todo mundo se beneficie disso e curta uma casa sadia. Que assim a gente fala sempre aqui de empresa saudável, tem pessoas saudáveis. Uma casa saudável, também os seus integrantes são saudáveis, né? Então, a base, né, assim, de uma boa convivência, né, uma convivência colaborativa e saudável em qualquer aspecto, né, entendeu? É a gente saber viver em comunidade. A primeira comunidade que a gente tem na vida é a casa da gente. Com os irmãos, ou com o prédio que você mora, ou a rua, ou o que seja, mas é a primeira comunidade. E o respeito ao próximo, ele também está na higiene, né? Ele também está no respeitar o espaço, em saber aquilo que impacta na vida do outro, né? Em ter um olhar estético e saudável para as necessidades humanas, né?
você sabe da minha história, né, com as favelas do Brasil, etc., né? O primeiro impacto que eu tive, eu era muito criança, foi entre 4 e 6 anos de idade, que foi a primeira vez que eu comecei, já nessa idade, eu comecei a trabalhar na favela, levando brinquedo com meus pais, ensinando as crianças a tomar banho. Eu era criança também, era bebê. E uma das coisas que sempre me impactou muito era por que o meu pai e minha mãe começavam pelo básico na favela. E qual que era o básico? Ensinar a dar banho, escovar o dente, lavar o cabelo e botar uma roupinha limpa, como lavar a roupa. Por quê? Porque às vezes comprava uma roupinha nova e não sabia dar banho na criança, então ganhava uma roupinha e a roupa estava impregnada com mau cheiro porque não soube dar banho. Então a gente ensinava a tomar banho, escovar o dente, higiene básica. Isso parece que é só na favela, e eu vou te falar que não é, Irineu. Não é. Tem pessoas de um nível assim, social e econômico que não tem higiene pessoal. E a falta de higiene pessoal está ligada à falta de amor também, né? Porque ele é tão básico, ele é tão primário, ele é tão ancestral, né, que quando a pessoa desconecta disso, ela vai para os mundos fictícios, né? Então ela vai lá para o manta, para o tapetinho, para a roupinha que brilha, e para o namastê, e ficar absolutamente intoxicado. Né? Então vamos pensar hoje na nossa bagunça, naquilo que a gente produz, na nossa desorganização, e quanto mais rotinas a gente tem saudáveis dentro da nossa casa, no ambiente onde a gente fica a maior parte do tempo, mais facilidade a gente vai ter de pensar, de criar, de trabalhar, de ter desempenho, porque a gente está com saúde mental. Não tem nada, não tem nenhuma luzinha piscando, que a pia está cheia, que eu não sei o que lá tem que ser feito, tem que trocar lâmpada, que tem que fazer aquilo. Então, Flávia, legal, hoje falamos da saúde da casa relacionada à saúde da gente. Você vai querer voltar na hora extra para fazer uma reflexão? Como é que você está de tempo? Então tá bom. No final, depois de tudo, quando acabar tudo aqui, quando a Roberta disser tchau, a gente volta por uma hora extra aqui para um papo reflexivo conduzido aqui pela Flávia Lippe. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Então, é sexta-feira, né? A Flávia está aqui, ela vai conduzir você aí por caminhos dentro da sua mente, pensar algo legal para que você aí do fundo de você encontre ainda mais razões para fortalecer essa sua vontade de viver e viver bem com equilíbrio esse dia. Eu queria te propor um abraço na sua casa. Um abraço afetuoso, amoroso, de gratidão. Um lugar que você vive e que pode te trazer tanto descanso, um retiro na loucura do dia. Abrace o seu travesseiro, como se você estivesse se abraçando. Comece pela sua cama, organizando, abraçando cada centímetro dessa casa, agradecendo por tudo que você tem. Põe uma música, canta, se divirta. Como se fosse o seu corpo, passa um creme nessa casa. Lava o seu cabelo, escova os seus dentes. Faça dessa casa um templo maravilhoso e extraordinário, que é também o seu próprio corpo, e é onde te recebe para você ficar pronto para o dia seguinte. Nunca acredite que limpeza é um fardo. Se precisar, peça ajuda. Mas lembre-se sempre que uma casa limpa, organizada, é uma mente limpa, organizada e saudável. Não precisa de mise-en-scène. Precisa do básico. Amor, afeto e gratidão. E aí eu emendo com uma frase musical do Rapa, o Falcão, cantando: brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Legal? Então é isso aí. Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Flávia, até sexta que vem. Namastê. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.